Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de hoje falando sobre o tema corrupção de menores, matéria importante, relevante aí para o concurso. É uma matéria curta, né, trazida pela Lei 12.015 de 2009. Na realidade, essa lei, ela nada mais fez do que alterar a redação tanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto a redação do Código Penal, no que versa primeiramente a um crime contra a dignidade sexual e posteriormente dentro da Lei 8.069 de 90, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, naquilo que tange efetivamente a prática de crime com o menor de 18 anos. Mas antes disso, pessoal, antes da gente entrar efetivamente nessa lei, tá? Antes da gente analisar essa mudança que essa lei provocou, introduzindo esses dois dispositivos que são a partir de agora considerados corrupção de menores, tanto no que tange a corrupção do menor na prática da dignidade sexual, quanto ao que tange a corrupção do menor introduzindo no mundo do crime, vamos analisar inicialmente o fundamento constitucional dessa lei, como eu sempre faço em todas as aulas de leis especiais. Então, o fundamento constitucional, o artigo 227 da Constituição da República, é dever da família, da sociedade e do Estado. Olha aqui. Então, o dever familiar, ou seja, da célula máter, né? Pai, mãe, irmãos, da sociedade, ou seja, de toda a coletividade, de todos os membros da sociedade constituída, e também do Estado, participação do poder público, assegurar à criança e ao adolescente. Criança e adolescente são definições trazidas na Lei 8.069 de 90, você, por certo, já estudou a definição de criança e a definição de adolescente. Você sabe que no Brasil a criança é aquele que tem idade menor do que 12 anos e o adolescente é aquele que possui idade, né? A idade dele se situa entre 12 e 18, menor de 18. Então, a criança menor de 12 anos e o adolescente 12 até menos que 18. A lei fala para a criança até 12 anos incompletos, seria 11 anos e até 11 anos e 11 meses e 29 dias. E para o adolescente, aquele que tem até 17 anos, 11 meses e 29 dias de idade, estaria também englobado, né, enquadrado como adolescente. Então, nós temos aqui a definição legal e temos fundamentação constitucional de que essas pessoas possuem absoluta prioridade no direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los, essa parte aqui é que é a fundamentação do crime, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nessa parte final, surge a Lei 12.015 de 2009, trazendo inovações importantíssimas, tá? Trazendo inovações importantíssimas, revogando as disposições anteriores no que versavam acerca do desenvolvimento de criança e adolescente. Sempre se entendeu que o menor era presumidamente inocente, mas era uma presunção, então admitia a prova em contrário. A partir dessa lei, atendendo mais até o ditame constitucional, passou-se a entender ele mais como uma pessoa vulnerável, até determinada idade. Ou seja, passou-se a entender que ele não é simplesmente presumidamente inocente, porque isso admitia a prova em contrário. Passou-se a entender mais que ele, a partir de até determinada idade, ele fica melhor enquadrado como pessoa vulnerável, tá?
Vulnerável não é aquele que tem presunção ou não de inocência. É aquele contra o qual já se sabe que é incapaz de prover a própria defesa contra determinados atos. Tudo bem? Vamos dar uma olhada então, a partir de agora, na Lei 12.015. Então, falando agora, iniciando o estudo da Lei 12.015, 2009, tá? O Código Penal, alteração no título 6, da parte que fala dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 2, dos crimes sexuais contra a vulnerável. Artigo 218, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Ou seja, induzir, pessoal, induzir, o verbo induzir, primeira conduta que configura a corrupção de menores, quando se trata da indução de alguém menor de 14 anos, então só pode ser vítima dessa conduta o sujeito passivo. Pode ser a criança ou o adolescente, desde que ele tenha menos que 14 anos, ou seja, mais do que 12, né? Ou 12 para cima e menos de 14. A satisfazer a lascívia, o desejo sexual alheio. Desejo sexual de terceiros. Então, quando eu falo de crime contra vulnerável, o artigo 218 fala daquele que induz, o verbo é induzir, a conduta nuclear é induzir, ou seja, fazer nascer a ideia, né, fazer brotar a ideia na mente daquele que é menor de 14 anos, para que satisfaça a lascívia de outrem. Então, na realidade, o que a lei está querendo dizer, traduzindo, é convencer, fazer com que desperte na cabeça de alguém menor de 14 anos a vontade de satisfazer o apetite sexual de outrem. Essa é a conduta da corrupção de menores. Essa é a conduta descrita no artigo 218. É um crime contra vulnerável. Não há presunção aqui de inocência. O que existe é a vulnerabilidade. Ele é vulnerável. A lei já disse, olha, aquele que é menor de 14 anos não tem consciência plena para distinguir se deseja ou não realizar um ato sexual. Para o menor de 14 anos, independente dele já ter ou não tido relações sexuais, a lei é clara ao dizer que ele é pessoa vulnerável. Se ele já teve, o ideal pela lei é que ele não continue tendo. Porque entende a lei, e lógico que essa lei é baseada num estudo sociológico, num estudo antropológico. Essa lei, essa idade de 14 anos, não foi tirada da cartola. Ela tem uma origem em outras ciências humanas, que não somente o direito, onde se diz que menor de 14 anos deve estar realizando outras atividades que não praticar sexo. Pessoal, não estou aqui dizendo que o sexo é uma coisa ruim, claro que não, né? Longe de mim, tá? Agora, para o menor de 14 anos, o ideal, segundo a medicina, segundo a sociologia, segundo a antropologia, é que não seja realizada até essa idade. Por que isso? Porque ele é pessoa que ainda não se desenvolveu plenamente para essas práticas. Isso, lógico, é uma média da população, né? Claro, a lei não pode ser feita individualmente. Não, vamos fazer uma lei só para o João, só para a Maria, só para o Heitor. Não, a lei ela é feita genericamente diante de uma média da população. Então, há uma média da população que faz com que se chegue à conclusão, analisando essa média, que a pessoa até 14 anos, ela não atingiu o pleno desenvolvimento físico e mental exigido para a prática de relações sexuais. Então, aquele que induz o menor de 14 anos a satisfazer o desejo sexual de um terceiro, ele está corrompendo esse menor. Daí o nome corrupção de menores. A corrupção agora no aspecto sexual. A corrupção que é voltada a tirar o menor do seu pleno desenvolvimento, porque ele se desenvolveria, inclusive, atingindo a maturidade sexual e introduzindo-o precocemente na prática do sexo. Isso configura o crime do artigo 218,
configura a corrupção de menores. Não há diferença aqui entre uma pessoa com 13 anos que já praticou atos sexuais anteriores e uma pessoa com 13 anos que ainda é virgem. Ambas serão tratadas como vulneráveis. Ambas serão consideradas pela lei pessoas vulneráveis, ou seja, pessoas que não possuem aptidão para a prática do ato sexual. Aptidão de natureza física e mental. Correto? Isso é o ideal buscado pela lei, tá, pessoal? Então, aquele que induz, ou seja, faz nascer no sujeito passivo, que é o menor de 14 anos, adolescente ou criança até 14 anos, faz nascer, então, na mente dessa pessoa a ideia de satisfazer o apetite sexual de terceiros, não é do próprio. Se for do próprio, a conduta está no artigo 217-A. E aí o crime é de estupro de vulnerável, não é de corrupção. Aí o crime será de estupro de vulnerável, quando ele induzir e praticar o ato sexual. Ele induz e ele pratica o ato sexual com a vítima, menor de 14 anos, vulnerável. A prática é do artigo 217-A, estupro de vulnerável, e não do 218, porque o 218 é a mediação para que seja satisfeito o apetite sexual de terceiros. É uma mediação para satisfazer a lascívia de outrem. Lascívia é apetite sexual, é desejo sexual de terceiros. Correto? A ação penal para esse crime. Nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Essa é a regra. Os crimes contra a dignidade sexual são apurados mediante ação pública condicionada à representação. Mas, olha o parágrafo único do artigo 225, procede-se, entretanto, mediante ação pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. É essa parte aqui que nos interessa. Pessoa vulnerável, no caso, menor de 14 anos, é vulnerável, tá? O menor de 14 anos, ele é entendido como vulnerável. Não há mais a questão da presunção de inocência. Desde a Lei 12.015/2009, não se fala mais em presunção de inocência para o menor de 14 anos, que admitia a prova em contrário. Não, ele tem 13 anos, mas não fui eu que o corrompi, porque ele já praticava atos sexuais anteriormente. Então, ali se falava em presunção de inocência. Desde a Lei 12.015 se fala em vulnerabilidade. E a vulnerabilidade independe da prévia experiência. Entende-se agora diferente. Não se fala mais em inocência quando eu poderia provar que ele não era inocente. Agora, falando em vulnerabilidade, a distinção é outra. Se ele já pratica atos sexuais, se ele já exerce inclusive a prostituição, mesmo tendo menos que 14 anos, ele deve ser retirado dessa prática. Lembra lá do 227 da Constituição? A sociedade, a família e o Estado não tem que resgatar essa pessoa para que ela possa plenamente se desenvolver. Ela não tem que viver livre de condições de abuso. Não é isso que prega a Constituição no artigo 227? Então, para adequar a legislação penal à parte da Constituição que trata da família, retirou-se a questão da presunção de inocência, que era de 1941, e adaptou-se para a questão da vulnerabilidade, onde a presunção é da lei. Não é uma presunção que comprova em contrário. É uma presunção absoluta. Tem menos que 14 anos, é vulnerável. Ainda que demonstre vontade de realizar atos sexuais, ainda que viva da prostituição, é vulnerável. Tá? Aquele que explorar esse menor continua cometendo crime. Aquele que induzir esse menor a praticar sexo com terceiros pratica o crime de corrupção do artigo 218. Tudo bem, pessoal? Esse foi o primeiro tópico. É a primeira espécie de corrupção de menores, trazida pela Lei 12.015. A Lei 12.015 inovou toda a parte dos crimes contra a dignidade sexual. Mas no que versa acerca da corrupção de menores, essa corrupção está no artigo 218, segundo diz a doutrina.
O artigo 218 é a conduta de corromper sexualmente o menor. Introduzir precocemente o menor na vida sexual, na prática de atos sexuais. Vamos seguir então para a modificação do ECA. Então, no que tange ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a principal modificação trazida pela Lei 12.015 de 2009, que está lá expressa no edital, né? 12.015, corrupção de menores, então ele quer versar especificamente sobre o tema corrupção de menores. Ela, no seu artigo 244b, trouxe a conduta de corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, olha aqui, lá no 218 do Código Penal, vulnerável. Aqui, menor de 18 anos. Com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Então, olha lá, enquanto no Código Penal a corrupção é sexual e o sujeito passivo é quem tem menos que 14 anos, isso dá uma boa pegadinha de prova, a corrupção de menores do ECA, que é introduzir o menor, agora não na vida sexual de forma antecipada, mas introduzir o menor no mundo do crime, praticando infração penal com ele, ou induzindo a praticar a infração penal. Infração penal, só para lembrar, é crime e contravenção. A definição de infração penal está no artigo 1º do Decreto-Lei 3914 de 41, que é a Lei de Introdução ao Código Penal. Então, ele pode, a infração penal a que se refere o artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente, pode ser tanto crime quanto contravenção penal. Ambas as modalidades de infração penal, se praticadas com o menor ou se induzidas para que o menor pratique, lembra que induzir é fazer nascer a ideia do crime, é fazer nascer a ideia, né? Nesse caso aqui será a ideia de praticar um crime ou será a ideia de praticar uma contravenção, constituirá a conduta de corrupção de menores. Então, essa é a segunda vertente da corrupção de menores, tá? Só que lembrando, aqui tem que ser menor de 18 anos. O sujeito passivo, então, aqui é criança ou adolescente. Adolescente até os 18 incompletos. Enquanto lá no Código Penal, o 218, que nós analisamos, o sujeito passivo só podia ser pessoa que tivesse idade até 14 anos, ou seja, menos do que 14 anos, né? Porque a lei fala menor de 14 anos, então até 14 incompletos, 13 anos, 11 meses e 29 dias. Aqui a conduta recai sobre uma pessoa que tem até 18 incompletos, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Aquele que ainda não atingiu, tá, a maioridade, que é atingida aos 18 de acordo com o Código Civil e com o Código Penal. Então é corromper ou facilitar a corrupção desse menor, praticando infração penal com ele, levando-o junto na condição de coautor ou na condição de partícipe, ou ainda fazendo com que nele nasça a ideia da prática de uma infração penal, seja crime, seja contravenção. Essa é a conduta também de corrupção de menores, só que agora o menor é corrompido, sendo introduzido na prática das infrações penais. No Código Penal, ele é corrompido sexualmente. No ECA, ele é corrompido no seu caráter. Ele tem violado o desenvolvimento pleno do seu caráter, consoante descrito no artigo 227 da Constituição da República. Vamos seguir analisando esses aspectos do ECA. Olha o parágrafo 1º. Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo na internet,
Olha, pessoal, seria desnecessário esse parágrafo primeiro, né? Esse parágrafo primeiro, ele só acrescentou desnecessário dizer como o crime pode ser praticado, porque isso é um crime de ação livre. Ele poderia ter sido praticado de qualquer maneira, né? Seria a mesma coisa que criar um homicídio e depois dizer, ó, na mesma pena incide quem matar mediante facada, ou na mesma pena incide quem matar mediante disparo de arma de fogo. Se ele quisesse trazer uma qualificadora, tudo bem, mas esse parágrafo primeiro, na realidade, é uma espécie de praticar o 244. É uma espécie de corromper o menor, tá? Só que agora, utilizando o meio eletrônico e meio, né, chats de bate-papo, Skype, qualquer método eletrônico de informática de transmissão de dados e de transmissão de mensagens, poderá ser utilizado também configurando o crime do artigo 244B. Mas lembra que a conduta é a mesma, né? Tanto no 244B quanto no parágrafo primeiro, a conduta é idêntica. Qual é o dolo do sujeito ativo? É corromper o menor. Corromper o menor de 18 anos, fazendo com que ele tenha despertado a ideia de praticar atos que a lei descreve como crime ou contravenção, ou ainda levar esse menor para a prática de infrações penais. A ideia é a mesma, tá? No parágrafo primeiro ele só descreveu mais uma forma que poderia ser praticada. O parágrafo segundo não, o parágrafo segundo tem maior importância. O que diz o parágrafo segundo? As penas previstas no caput desse artigo são aumentadas de 1/3 no caso de infração cometida ou induzida estar incluída no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Então, o que ele está dizendo aqui especificamente, pessoal? Olha, causa de aumento de pena, causa de aumento de pena, ou majorante, né? Majorante, nos casos em que a corrupção do menor for voltada para a prática de crimes hediondos, isso aqui plenamente possível, né, de ser cobrado em prova, esse aumento de pena, inclusive o quantum, crimes hediondos ou assemelhados. Também chamados de equiparados. Quando a corrupção for voltada, portanto, a estimular o menor, né, a induzir o menor, ou levar o menor para cometer delitos que são classificados lá no rol dos crimes hediondos da Lei 8.072 de 90. Homicídio qualificado, estupro, não é isso? Falsificação de medicamento, genocídio, latrocínio, extorsão qualificada pela morte. Quando a corrupção, ou seja, o caput do 244, for voltada a introduzir o menor na prática de crimes hediondos, ou induzir o menor a praticar crimes hediondos, ou ainda os assemelhados, quais sejam o tráfico de drogas, a tortura ou o terrorismo, sofrerá então o agente uma causa de aumento de pena de 1/3 quando essa conduta recair especificamente na indução, ou seja, na corrupção para a prática de crimes hediondos ou equiparados. Então, pessoal, olha só, resumindo, a corrupção de menores é uma lei pequena, é uma lei de 2009, que na parte dos crimes contra a dignidade sexual introduziu uma corrupção específica quando se antecipa o ingresso do menor, quando se antecipa a iniciação do menor, ou ainda que ele já esteja iniciado quando se mantém essa atividade sexual dele, induzindo a praticar sexo com terceiros, para satisfazer o desejo sexual de terceiros. Sujeito passivo, menor de 14 anos.
crime de ação penal pública incondicionada. Resumindo, Código Penal, onde nós vimos essa disposição. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, corrupção de menores. Artigo 244B, corromper ou facilitar a corrupção, não é? Praticando ou induzindo o menor a praticar infrações penais. Que infrações penais são essas? Crimes ou contravenções. Modalidade com aumento de pena, quando a indução ou quando for levado o menor à prática de crimes hediondos ou equiparados, assemelhados, ou seja, os descritos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, ou ainda aqueles que não são descritos diretamente como hediondos, mas são equiparados, assemelhados a hediondos, tráfico, terrorismo e tortura. Teremos a modalidade majorada. Lembrando só, por fim, que a lei trouxe no seu parágrafo 1º, né, o artigo 244B possui um parágrafo 1º, dizendo que essas condutas são punidas também quando se utiliza quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo na internet. Ou seja, quando ele efetivamente utiliza esse veículo para corromper o menor. Agora, olha aqui, pessoal. Detalhe importante, tá? Corromper ou facilitar a corrupção é crime de resultado. Admite tentativa, caso o menor não seja corrompido. Perfeito? Caso o menor não seja corrompido. Tudo bem? Agora, quando eu falo lá também, né? Agora não. Falando também do artigo 218, quando ele fala lá, induzir a praticar, né, o ato sexual, fazer nascer a ideia no menor de satisfazer a lascívia de outrem, eu estou expondo o menor a uma situação de risco. Ainda que eu não obtenha, né, a prática do ato com terceiro, já se consumou o crime quando se induz o menor com essa finalidade. Ali o crime, tá? Ele é descrito como formal. Há uma conduta e um resultado, mas basta a conduta para que o crime esteja consumado. Não há necessidade que o menor efetivamente pratique o crime. O menor é exposto a uma situação de risco no artigo 218 do Código Penal. Tudo bem? Então, pessoal, estamos encerrando essa lei, tá? Eu espero que tenha sido proveitoso. Acredito que as questões serão cobradas na letra da lei, mas não há nenhum detalhe aqui que nós tenhamos deixado de falar. Então, fico à disposição para quaisquer dúvidas. Um grande abraço. Fiquem com Deus.